Para ser muito sincero para o senhor, eu só fiquei sabendo que houve essa reunião muito depois do dia 8. Isso é preocupante. A reunião ocorreu no dia 6, ali foi estabelecido um protocolo de ações integradas, tem vários órgãos que participaram. No dia 6, nós tínhamos já dentro do alerta das manifestações, isso eu estou falando tudo com conhecimento posterior, tá? A gente já tinha estabelecido o alerta laranja, aonde um pelotão fica de prontidão no Palácio e 2 pelotões ficam de prontidão em uma organização militar do Comando Militar do Planalto. E isso foi feito. O presidente viajou para São Paulo. Então, a segurança do presidente, que era a atribuição da Secretaria Extraordinária, foi para São Paulo. A Secretaria de Coordenação e Segurança Presidencial, no dia 7, começou a providenciar a ida do presidente, estabelecer a segurança para ele ir a Araraquara, que ele iria visitar, se não me engano, teve uma chuva muito forte e afetou muito a cidade de Araraquara, e ele faria e fez a visita, efetivamente lá. Então, a Secretaria, junto com a Secretaria Extraordinária, coordenaram essa visita do presidente lá. E isso é que foi feito nesses dias. No dia 8, nós estávamos com o Palácio totalmente vazio, exceto a segurança pelos agentes de segurança de instalações do Gabinete de Segurança Institucional. Então, no domingo, o Palácio não tem expediente, era um dia 8, um domingo, exatamente uma semana depois da posse. Então, o que tinha no Palácio do Planalto era pessoal de segurança, a tropa que permanentemente vai para o Palácio do Planalto para fazer a segurança, 46 homens do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, e mais todos os agentes de segurança de instalações, com um major, que é o supervisor de dia, que coordena tudo isso. Até o dia 31 de dezembro de 2022, por que o GSI não fez nada para acabar com os acampamentos em frente dos quartéis, país afora, e principalmente sobre o acampamento em frente ao quartel-general do Exército nessa capital? Porque não era atribuição do Gabinete de Segurança Institucional. Mas o senhor não tinha informação que eles estavam preparando o golpe? Não tinha e nunca tive essa informação. A ABIN nunca informou do que estavam preparando para dar o golpe no Brasil? Eu não recebi nenhuma informação desse tipo, deputado. General, após a bem-sucedida posse presidencial no dia 1º de janeiro de 2023, o senhor confirmou aqui, e é verdade, é louvável o trabalho que foi feito na posse, sem nenhuma intercorrência de segurança, quais foram os procedimentos de segurança adotados pelo GSI com a finalidade de evitar ataques e atentados a sede do Poder Executivo, ao presidente da República recém-eleito, ao vice-presidente e aos ministros de Estado? Faço essa pergunta, pois mesmo após a posse do presidente Lula, os acampamentos em frente dos quartéis foram mantidos. E nesse local é sabido por todos que havia milhares de pessoas insatisfeitas com a eleição do presidente Lula, que ameaçava os poderes constituídos e até mesmo a integridade do presidente. Sendo assim, gostaria de saber do senhor, quais medidas foram adotadas pelo GSI para preservar a segurança do presidente da República e dos poderes constituídos? Deputado, no começo, na primeira semana do mês de janeiro, os acampamentos, ou o acampamento particularmente, e essa é a informação que está pública, ele estava totalmente esvaziado. Está no relatório do interventor, está todas as informações, não tinha mais que 300 pessoas ali até o dia 6 de janeiro. As medidas adotadas, isso em relação ao acampamento, o acampamento ele estava praticamente esvaziado. Em relação às medidas tomadas de proteção, sempre foram aquelas baseadas na matriz de criticidade que é realizada pelo gabinete. O presidente Lula, no decreto, ele colocou para a sua segurança pessoal uma secretaria extraordinária. E aí, a parte da segurança dos palácios continuava com o GSI, os escalões avançados para a viagem
e as outras seguranças com o presidente. Todas as medidas adotadas foram as mesmas que há 84 anos o Gabinete de Segurança Institucional, mesmo com outras denominações, vem proporcionando aos presidentes da República. Nunca na história nós tivemos um presidente que tenha sido, em seu exercício, atacado e sofrido um atentado. E nem foi o caso neste momento. O presidente Lula viajou para Santos com devida segurança, viajou para Araraquara com a devida segurança e continua com a sua devida segurança. General, o general Gonçalves Dias disse à imprensa que o plano escudo estaria montado desde o dia 5 de janeiro de 2023 e que o senhor seria o responsável por colocá-lo em ação no dia 8 de janeiro. No que consiste o plano escudo e por que o senhor não colocou tal plano em ação naquele fatídico dia? Excelente pergunta, presidente. Vamos esclarecer. O plano escudo, todo planejamento, ele é um plano de prateleira. Ele é um plano que ele fica em estado latente e ele é utilizado à medida em que nós vamos ter informações ou vamos ter. No caso aqui, especificamente de Brasília, nós temos manifestações e nós temos eventos. Evento pós-presidencial, isso é um evento. Isso tem uma coordenação, isso tem uma sequência, isso é tudo planejado, etc. Manifestações. Ela ocorre, aqui em Brasília tem regramento específico para isso, e dentro disso, o plano escudo, ele é ativado. O plano escudo, a partir do momento que se tem notícia de uma manifestação, ele já é ativado. E ele já estava ativado. Tanto é verdade que nós já tínhamos tropa no Palácio do Planalto. Ela esteve lá no dia 6, ela esteve lá no dia 7 e ela esteve lá no dia 8, durante a parte da manhã, quando foi convocada. O plano escudo, e eu queria reforçar essa ideia, ele é um plano preventivo. Todas as medidas do plano, elas são para impedir o ataque, a entrada, a invasão ou que a manifestação adentre ao Palácio do Planalto. No dia 8, a partir do rompimento pelos manifestantes das linhas que foram colocadas na Avenida José Sarney, a Avenida das Bandeiras, e nós tínhamos ali uma tropa dentro do Palácio do Planalto, nós tínhamos mais que uma companhia, 133 militares, que não foram suficientes para conter os manifestantes que vieram no sentido da N1, senhores que conhecem bem Brasília, o sentido rodoviária Palácio do Planalto, e adentraram pelo estacionamento e pelos vidros. O Palácio do Planalto, por construção, ele fica numa parte baixa. Qualquer deslocamento que venha da N1 na mão contrária dos carros, ele será sempre favorável a quem está descendo. O grande número de manifestantes, eles pularam os alambrados que tem para o estacionamento e romperam pelo estacionamento na direção da fachada oeste, tem uma entrada oeste do Palácio do Planalto, e quebraram as vidraças. Outros manifestantes foram para a parte sul do Palácio do Planalto, também quebraram. A partir do momento que eles rompem, não se fala mais em plano escudo. Não tem mais prevenção. A partir deste momento, nós temos ações de retomada. Nós temos que usar os meios que vamos ter à disposição para retomar aquela edificação, aquele prédio. Não sei se lhe respondi. O senhor respondeu. Está ficando claro a resposta que o senhor está dando, porque aqui mesmo nesse plenário foi falado várias vezes de que tinham facilitado a entrada dos que eu não chamo de manifestantes, eu chamo de terroristas, né? O senhor viu houve a facilidade de ingresso deles? Deputado, as imagens que foram disponibilizadas mostram claramente que não houve nenhuma facilitação. Volto aqui, o Palácio do Planalto, ele é vulnerável. Vulnerável. Por quê? Porque ele não tem nenhuma proteção, nenhuma barreira
natural ou construída que impeça os manifestantes que, uma vez adentrarem no estacionamento, chegarem rapidamente nas vidraças do Palácio do Planalto no primeiro piso. O senhor não encontra nada que possa, nenhum obstáculo que possa barrar esses manifestantes. Então, não houve facilitação. Se o senhor tem acesso às imagens desse dia, os militares que ali estavam, eles recuaram para fazer um retardamento, que a gente chama, ou seja, trocar espaço por tempo, porque o número de manifestantes era muito grande e eles estavam sendo realmente atacados, né? Eles retardaram isso, depois entraram... Os militares estavam sendo atacados, não é isso? Os manifestantes partiram para cima dessa tropa que estava ali, ainda dentro do plano escudo. Que não era pessoas que estavam em oração ali, né? Estavam atacando as forças policiais. Este pessoal que estava ali rompendo a linha, estava realmente atacando os soldados que estavam ali. Era uma manifestação muito violenta. É porque também muita gente fala de que eram umas velhinhas que estavam com bíblias, que estavam orando e tudo. E acho importante o depoimento que o senhor está prestando, o senhor general de divisão, que mostra que não é bem isso, né? Que não eram velhinhas que estavam com a Bíblia orando, eram realmente terroristas que queriam a tomada do poder. Deputado, o senhor me permite? Sim. Tínhamos de tudo. Nós tivemos gente que se manifestou dessa forma violenta e agrediu, nos agrediu, eu, naquele dia. O senhor foi agredido também? Fui agredido. Graças à proteção dos soldados que estavam lá, próximos a mim e ao secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, nós não fomos atingidos por pedras, por extintores, por cadeiras e tudo mais. Era uma turma que estava preparada para a guerra, né? Então, o que eu estava falando para o senhor, muita gente permaneceu na esplanada, nos jardins do Palácio, na Praça dos Três Poderes. General Penteado, como as imagens do general Gonçalves Dias no Palácio do Planalto vazou para a imprensa, por que o senhor e demais membros da equipe do GSI, que restaram da equipe do general Heleno, não apareceram nas referidas imagens? Quem era o responsável pela guarda daquelas imagens? O senhor acredita que alguns integrantes do GSI, da época do general Augusto Heleno, foi o responsável por aquelas imagens? Aliás, o general Augusto Heleno iria depor nessa CPI no dia em que aquelas imagens se tornaram públicas e desistiu na última hora de depor naquela oportunidade. E tudo nos leva a crer que ele tinha informação de que tais imagens seriam publicadas naquele dia. O que o senhor tem a falar a respeito disso? Presidente, todas as imagens do Palácio do Planalto, elas são gravadas e arquivadas na Direção de Tecnologia, que é subordinada à Secretaria de Administração, não é do GSI. O GSI não detém a gravação de nenhuma câmera do Palácio do Planalto. Essas câmeras, elas são todas ligadas, gravadas e arquivadas seus vídeos na Diretoria de Tecnologia. Todas as filmagens, no dia à noite, no dia 8, no Palácio do Planalto, foram disponibilizadas para o inquérito da Polícia Federal que tinha sido aberto. Nenhum militar do GSI teve acesso a essas câmeras nesse intervalo. Elas foram repassadas diretamente, que eu me lembre, eu estava ali à noite, vieram, pediram as imagens e essas imagens foram repassadas à Polícia Federal. E esse é um envio que ele não passa pelo gabinete. Com relação ao que o senhor falou, o restante eu não tenho elementos aqui para dizer sim e não sobre isso que o senhor falou. Mas essa informação que o senhor nos traz aqui de que a guarda das imagens não é de responsabilidade do GSI é muito importante. Porque agora a gente pode aprofundar as investigações para saber quem vazou. Que foi vazada. E foi vazada editada, o que é mais grave, né? Por fim, general Penteado, gostaria de dizer ao senhor que tudo indica que houve falha da Polícia Militar do Distrito Federal
Porém, não temos como não voltar nossos olhos para o GSI, por várias ações desornadas do órgão naquele dia. Sendo assim, lhe indago: houve sabotagem dos antigos integrantes do GSI, oriundo da gestão do general Heleno, para prejudicar a imagem de gestor do general G. Dias? Presidente, não há a mínima possibilidade de um integrante do Gabinete de Segurança Institucional sabotar qualquer autoridade desta República. Os militares que ali estão têm plena consciência do seu dever funcional. Nós somos servidores do Estado, servimos a nação brasileira. Os militares que estão sendo falados, todos têm mais de 30 anos de serviço dedicados à nação brasileira. Os militares que estão ali são os mesmos que proporcionaram a brilhante atividade e ações da posse do dia 1º. Nós temos, e eu tenho ainda hoje, um apreço pelo Palácio do Planalto, por ter servido ali. Tenho certeza que comungo, junto com todos os integrantes do GSI, desse apreço. Temos por ele um respeito, uma instituição que é representativa da República, independentemente do presidente que ali esteja. Esses militares, como eu que estou aqui, falando com o senhor hoje, falando com todos, nunca praticaríamos um ato vil dessa natureza. O senhor tem a certeza de nem eu, nenhum dos militares que eu convivi do Gabinete de Segurança Institucional, e em particular, aqueles que estavam ali. O que eu vi naquele dia, e posso lhe afirmar, presidente, foi uma bravura e uma coragem para poder retirar aqueles manifestantes. Se fosse de pessoas que queriam sabotar, eu vou dizer sinceramente, eles não teriam se empenhado daquela forma. Exército Brasileiro, Gabinete de Segurança Institucional, Polícia Militar do DF, às 17h30 do dia 8, 2 horas e pouco depois da invasão, o prédio estava retomado. Poderia não ter acontecido? Poderia. Poderia. Poderia não ter acontecido? Poderia. Alertas tivessem chegado aqueles que tinham condições de colocar em execução o plano escudo, isso teria sido efetivo. Infelizmente, eu estou sentado hoje aqui porque isso não aconteceu. Mas eu garanto para o senhor que não foi sabotagem, não foi desídia e não foi desleixo de nenhum desses servidores. General, antes de passar aqui para o nosso relator, eu quero registrar um fato que eu acho positivo. O senhor é um general de divisão da ativa do Exército Brasileiro. Agora na reserva. O senhor comparece a essa CPI com traje normal. Acho isso importante. Deputado... Menos um mês. E por que o senhor veio? Eu tenho direito a manifestar e estar presente na manifestação cívica, pacífica, junto com muitos brasileiros que estavam presentes naquele momento da manifestação. E decidi participar. O senhor ficou quanto tempo naquele acampamento? Mais ou menos entre 28 a 30 dias. Mais ou menos 30 dias fiquei. O senhor é afiliado a algum partido político? Antigo, não sei se ainda tem, número 51, Patriota. O Partido Patriota, o senhor é afiliado? Sim, senhor. O senhor já disputou algum cargo político em sua cidade? Sim, senhor. O senhor foi candidato a quê?
para prefeito da cidade de Campinápolis. Prefeito da cidade... Campinápolis. O senhor acredita nas urnas eletrônicas? Acreditar na urna eletrônica? Sim. Estou perguntando se o senhor acredita nas urnas eletrônicas. Eu não acredito. Por quê? Porque tem muito tese, as informações da mídia que falaram. Até o Ministério das Forças Armadas publicou que a urna eletrônica é fácil ser hackeável. O próprio Ministério da Defesa Nacional falou isso na nota oficial dessa instituição. Mas hoje o comandante do Exército Brasileiro expediu um comunicado dizendo que as urnas eletrônicas são confiáveis e que o Exército não encontrou absolutamente nada de ilegal. Mas e quem é essa instituição da Ministério da Defesa Nacional que emitiu a nota pública que disse naquele momento, depois das eleições, que a urna eletrônica que ele emitiu uma dúvida em relação a isso. Então é esse aí que trouxe uma influência para duvidar a urna eletrônica. Foram as fake news que levou o senhor a desacreditar das urnas eletrônicas. O senhor acredita na justiça eleitoral? A urna eletrônica? O senhor acredita na justiça eleitoral? Na justiça eu acredito. O senhor acredita na justiça, tá certo. O senhor não acredita no ministro Alexandre de Moraes? É uma pergunta simples. Eu tenho o direito de não acreditar qualquer pessoa e de duvidar qualquer pessoa da minha convicção e do meu conceito e princípio. O senhor pode nos informar se veio a Brasília sozinho ou acompanhado por integrantes do seu povo? Eu vim sozinho, cada um veio para cá. Eu vim... O senhor veio numa caravana, veio num carro individual, foram ônibus, como é que foi isso aí? A gente veio de ônibus. Houve alguma ajuda de custo para que o senhor e seu povo se deslocar até Brasília? Ajuda não, cada um pagou a sua despesa. Como o senhor pagou do seu próprio bolso? Isso. Podemos permitir desvio de conduta. Então, quando eu vejo que o senhor está sendo responsabilizado aqui, claro, assegurando contraditório e ampla defesa, mas o senhor está sendo responsabilizado por crime de prevaricação previsto no artigo 319. O senhor está sendo responsabilizado também por abolição violenta contra o Estado Democrático de Direito, por golpe de Estado, por dano qualificado, por crime contra o meio ambiente previsto na Lei 9.605. Tudo isso por um comportamento que eu quero deixar claro para o senhor, que é a relevância da omissão do senhor. Porque o artigo 144, 5º da Constituição Federal, ele determina qual é a função da Polícia Militar. Compete à Polícia Militar o trabalho de policiamento ostensivo para garantia da ordem pública, para prevenir que a conduta delituosa ocorra. A omissão do senhor, ela é plenamente irrelevante. Porque essa é a regra. Essa é a regra prevista no artigo 301 do Código de Processo Penal. Tanto é que lá a norma é clara. Ela diz:
qualquer do povo pode, e a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. Então, quando o senhor, como comandante da PM, o senhor se omite deliberadamente, a omissão do senhor é penalmente relevante. Mais uma vez, não por ação, mas por omissão. São chamados crimes comissivos por omissão, que está no artigo 13, parágrafo 2º, a linha A do Código Penal, quando diz a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei, e o senhor tem por lei essa obrigação, de proteção, vigilância e cuidado. Ora, a Polícia Militar do Distrito Federal escoltou os golpistas por quase 8 quilômetros. A Polícia Militar do Distrito Federal, a qual o senhor comandava, ela não deu voz de prisão a ninguém. Foram crimes contra o Estado Democrático de Direito. Foram crimes de ação penal pública incondicionada. O senhor tem uma farda que o senhor deve honrar. É uma instituição. Eu volto a falar, eu também passei na instituição policial, como delegado de polícia, por 27 anos. As instituições, elas são de Estado, elas são permanentes. O princípio é da impessoalidade. O senhor, mesmo depois das eleições, o senhor partilhou, o senhor divulgou mensagens em grupos de WhatsApp com conteúdo antidemocrático. Isso tem que ser dito. Nós temos que entender que a lei tem que ser cumprida contra todos, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual. Eu queria ver quem está defendendo direitos humanos se fosse defender a população carcerária que está no país também, pobres, pretos e semi-alfabetizados. A lei é igual para todo mundo, mas aquelas pessoas que ocupam a função de garantidor devem cumprir a sua função obedecendo o princípio da legalidade e não tendo um comportamento antidemocrático. Eu fico só refletindo qual a imagem efetivamente que o senhor passa para a própria família. Porque é essa a conduta da gente. O comportamento da gente é que rege a vida da gente. Os atos falam mais que as palavras. E o que eu estou vendo aqui nessa comissão é uma total inversão dos valores. Querem tornar réu as autoridades que foram vítimas dos ataques. Querem tornar réu o fotógrafo que estava fotografando na função dele. Agora fazem vistas grossas para um ministro que estava com minuta golpista. Para quem ficou 4 anos atacando a democracia. Para quem ficou 4 anos instigando a população, falando que para fechar o Supremo bastava um cabo e um soldado, que se o presidente Lula fosse eleito não subiria a rampa. Para quem aqui é seu, e aí eu falo para o senhor, porque desde novembro os acampamentos golpistas estavam na frente do quartel, além de ter escoltado em todo o trajeto. Para quem participa de movimentos antidemocráticos, quem ficou 4 anos atentando contra a democracia? Quem ficou 4 anos atentando contra as instituições? Falando que para fechar o Congresso Supremo, que nós tínhamos que fechar o Congresso Supremo, nós temos que fortalecer as instituições. Tentaram matar, efetivamente, foi a democracia. Isso tem que ser dito a todo momento. Isso tem que ser repetido para que não ocorra isso de outra forma. Eu fico assim, questionando, porque quando eu vejo parlamentares aqui aplaudindo, e eles fazem tudo ao contrário. Fazem tudo ao contrário. Falam que são a favor da vida, mas apoiam o massacre. Fala que apoia, é a favor da liberdade de expressão, mas apoia censura em ditadura militar. Fazem tudo ao contrário. Fala que são a favor da lisura do processo eleitoral, mas contratam um hacker para fraudar o sistema eleitoral. Eu queria ver o seguinte:
eu queria ver o seguinte, olha, a lógica, ela é totalmente desarrazoada, porque querer atribuir responsabilidade ao governo Lula, eu vou dar 3 exemplos aqui muito claros. O presidente, o nosso querido Fernando Haddad foi candidato a presidente da República, perdeu e respeitou o resultado das urnas. Em nenhum momento ele saiu atacando o TSE, o sistema eleitoral ou difundindo fake news. A presidente Dilma sofreu um golpe e em nenhum momento atacou as instituições. O presidente Lula teve um dos principais bens jurídicos violado, que foi a liberdade, em nenhum momento atacou a democracia, em nenhum momento atacou o sistema eleitoral, em nenhum momento atacou as instituições. Pelo contrário, a presidente Dilma hoje é presidente do BRICS, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o Lula é o nosso presidente da República. Ao contrário, o inelegível está na iminência de ser preso, porque quem de qualquer forma concorre para o crime responde pelo mesmo crime. É essa a garantia constitucional. E os bolsonaristas têm que ficar preocupados, porque eles lutaram tanto por uma CPMI, e o que essa CPMI está provando é o comportamento, seja por ação ou omissão, dolosa, de quem, de qualquer forma, tenha concorrido para aquilo que eclodiu. Porque nós sabemos que o que aconteceu aqui no dia 8 foi um mero exaurimento daquilo que foi atacado por 4 anos. Nós tivemos atentados à sede da Polícia Federal, atentado à bomba, nós tivemos atentado a diversos momentos às instituições que compõem o Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que a função do senhor, enquanto policial militar, era, acima de tudo, cumprir o que está na Constituição Federal. E aqui eu volto a falar e talvez sirva, em algum momento na vida do senhor, o que o saudoso Ulisses Guimarães diz a respeito da Constituição. Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu espero que o senhor tenha consciência dos atos que o senhor tenha praticado, seja por ação, seja por omissão, seja a título de dolo, seja a título de culpa. Mas eu tenho certeza que quem de qualquer forma concorre para o crime vai responder pelo mesmo crime. Não sou eu que estou falando, é o artigo 29 do Código Penal. Recebemos aqui a denúncia, não é, da Procuradoria-Geral da República, aliás, uma denúncia que eu queria até cumprimentar o doutor Carlos Frederico Santos, que é uma denúncia muito embasada, não é, muito respaldada, vem com uma construção, inclusive, muito didática, não é, de tudo que ocorreu precisamente no 8 de janeiro, né? Mas antes de chegar especificamente ao fato da sua prisão, eu queria discorrer um pouquinho com o senhor acerca dos fatos que antecederam, na verdade, a sua prisão. Na denúncia da Procuradoria da PGR, o senhor recebeu e encaminhou áudios desde o processo eleitoral de 2022, precisamente no dia 28 de outubro, poucos dias antes do segundo turno das eleições, e aí é um áudio claramente fake, né? Inclusive destinado aí a candidatos à presidência da República, mas uma montagem, portanto, conteúdo golpista. E este áudio o senhor teria recebido, o senhor recebeu, na verdade, do Kleper Rosa, e em seguida o senhor encaminha o mesmo áudio, por exemplo, ao Coronel Casemiro, né? E aí no áudio, que consta na página 7 da denúncia, o senhor diz o seguinte: na hora que der o resultado das eleições que o Lula ganhou, vai ser colocado em prática o artigo 142, viu? Vai ser restabelecida a ordem, se afasta Xandão, se afasta, aí o senhor vem com alguns, o senhor vem não, o áudio, na verdade, vem com alguns termos, como, por exemplo, vagabundo, tudinho, ladrão, safado, enfim, aí vocês vão ver o que é por ordem no país. Não admito que o Brasil vai deixar um marginal, criminoso, um bandido como Lula voltar ao poder.
Aí na sequência o áudio diz: rapaz, vocês têm que entender o seguinte, o Bolsonaro, ele está preparado com o exército, com as forças especiais, as forças armadas aí, para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai para as ruas, que ninguém vai aceitar o Lula ganhar a presidência, porque não tem sentido, o povo vai pedir a intervenção. E aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente. Quer dizer, o senhor fazia esse compartilhamento desses áudios, né? E aí tá a tela, inclusive, na tela, né? E eram áudios, como eu disse, editados, áudios fakes sendo transferidos e compartilhados por membros do alto escalão da Polícia Militar de Brasília. Eu pergunto para o senhor, havia um clima golpista na Polícia Militar do DF? Excelência, como eu relatei aqui na minha fala, eu não tive acesso à íntegra dos documentos, inclusive do relatório do meu celular, então vou permanecer em silêncio. Ainda com base, por exemplo, nessa denúncia, que na verdade a denúncia, como todos sabem, já é de conhecimento, o coronel Casemiro encaminha para o senhor um quadro. Nesse quadro ele explica supostas alternativas à sucessão presidencial, todas elas, como nós sabemos, absolutamente ilegais, ilícitas, sem nenhum respaldo constitucional. Aí as mensagens, elas clamavam que as intervenções seriam para atender um pedido do povo, para que as Forças Armadas tomassem as ruas, né? E aí ela vem colocando aqui, por exemplo, ele fala, vai trazendo algumas diferenças, né? Aí ele fala, por exemplo, do artigo 142, cria, na verdade, aqui uma sequência do que ocorreria, depois ele fala da intervenção militar, depois de uma intervenção federal, né? E aí, da mesma forma, o coronel, o Casemiro, na verdade, coloca que seria uma explicação de fato interessante, né? E aí, uma explicação que deveria, inclusive, ser maior discutida. E o senhor recebe, na verdade, essa informação, senhor Fábio, de um subordinado seu, quer dizer, não é de alguém que é meu superior, não podia fazer nada, receber. Não, o senhor recebe de um subordinado seu. Ao receber, na verdade, essas informações de conteúdo golpista de um subordinado seu, o senhor não tomava nenhuma atitude, não refutava, não fazia nenhum posicionamento em relação a esse compartilhamento de informações golpistas, de cunho golpista? Excelência, conforme eu falei na minha fala aqui, como eu não tive acesso à íntegra, eu vou permanecer em silêncio. Ainda em relação, por exemplo, aí no mês de novembro, porque nós tivemos precisamente o mês de outubro e o mês de novembro com verdadeiros questionamentos, não é, depois do resultado do processo eleitoral. Então houve um clima, na verdade, no Brasil inteiro, sobretudo aqueles que não estavam aceitando o resultado das eleições. E aí, no dia 1º de novembro, o senhor recebe um outro conteúdo de fraude nas urnas eletrônicas e um possível relatório das Forças Armadas, e o senhor afirma categoricamente: a cobra vai fumar. Nessa informação que o senhor responde, na verdade, pelo seu aparelho celular, o senhor responde ao Casemiro, né? Ou seja, ele fala: olha, não fique triste, as Forças Armadas vão entregar o relatório amanhã, que o Alexandre de Moraes pediu, e as Forças Armadas diz que só entregaria depois do segundo turno, depois do resultado. E amanhã eles estarão entregando o relatório, a prova de que Bolsonaro foi eleito no primeiro turno, porque temos o exemplo lá da Bahia, do Nordeste, onde tem 182 municípios que cometeram erros gravíssimos, como Barreiras, onde tem 156 municípios e tal e tal. Aí o senhor recebe. Quando o senhor recebe essa informação, que é mais uma vez uma montagem ali, que é atribuída a algumas pessoas que faziam parte do processo eleitoral, o senhor responde: a cobra vai fumar. O que o senhor queria dizer com essa frase? Excelência, pelas mesmas razões já explicitadas, vou permanecer em silêncio.
E aí, eu sei que o senhor não vai responder a todas as próximas perguntas, mas é muito interessante que a gente possa fazer essa exposição aqui. Mais na frente, o senhor vem com outro compartilhamento de mensagens. Ou seja, nós estamos aqui falando de o compartilhamento de dados naquele momento pelo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Ou seja, não era um militar qualquer, não era um integrante qualquer do Sistema de Segurança Pública de Brasília. Nós estamos tratando do mais alto comando militar da Secretaria de Segurança Pública do DF, né? O senhor, então, recebe uma imagem na qual alguém compartilha fazendo referência ao questionamento do processo eleitoral, e aí, especificamente, o Casemiro lhe manda uma fotografia com a imagem do candidato, do então presidente Bolsonaro, que perdeu a eleição naquele momento, e aí a frase é: a cara de quem tem as cartas na manga. Aí o senhor responde: será que o Brasil tem jeito? Mais uma vez, qual a motivação e o porquê desse questionamento e dessa sua pergunta em relação ao Casemiro? Excelência, pelas mesmas razões, vou permanecer em silêncio. Agora vem uma outra mensagem que é impressionante, né? Essa aqui, mais uma vez, estou conversando com o Casemiro. Aí o Casemiro, na mensagem que ele envia ao senhor, na denúncia, ele diz para o senhor o seguinte: o conteúdo pode não comprovar nada, mas servirá para acirrar os ânimos e provocar explicações. Em outra mensagem, o senhor diz que os órgãos eleitorais tiveram o descaramento de fraudar em uma urna que um candidato tinha recebido 0 votos. Quer dizer, aqui, quando o Casemiro conversa com o senhor na rede social, especificamente no WhatsApp, ele diz: olha, como você diz, olha, a informação é mentirosa, a informação ela pode não comprovar nada, mas ela vai alcançar um objetivo. Qual é o objetivo? Acirrar os ânimos e provocar explicações. Ou seja, essa distribuição de mensagens e de informações fake logo depois do processo eleitoral tinha essa motivação de acirrar os ânimos na sociedade brasileira, que depois do processo eleitoral estava praticamente ali dividida por conta da diferença do processo eleitoral. A motivação era acirrar os ânimos na sociedade brasileira? Excelência, pelas mesmas razões precitadas, vou permanecer em silêncio. Aliás, ânimos que foram muito acirrados, tanto no dia 12 de dezembro, especificamente, quando nós tivemos várias manifestações aqui em Brasília. Os últimos acontecimentos tornam ainda mais grave a presença daquele sujeito na relatoria, porque ele não é mais só um relator, agora ele é um réu-lator, tendo em vista que o Ministério Público Federal pediu e foi acatado que ele fosse considerado réu por uma série de crimes. E caso eu seja mais uma vez interrompida, caso meu microfone seja mais uma vez cortado, como já aconteceu outras vezes, quando eu levantei essas questões, eu trouxe aqui para ninguém ter dúvida. Corrupção ativa e passiva. Prevaricação. Advocacia administrativa. Facilitação de contrabando. Senhor presidente. Desacato. Crime contra a administração ambiental. Obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público. Falsidade ideológica. Violação de sigilo funcional. Organização criminosa. Eu entendo que os senhores estejam nervosos. Está numa situação bastante difícil para vocês, depois que alguns membros se retiraram da CPI, sobretudo diante da suspeição do relator, que, bem, iniciou o dia tentando vender para a sociedade brasileira que estava tudo ganho e terminou o dia, na verdade, tendo mais uma vez que se explicar diante dos seus crimes. Mas o relator disse que, na verdade, tinha sido pedido arquivamento por parte da Polícia Federal. Ele se esqueceu de ler a segunda parte
da solicitação que a Polícia Federal fez ao Ministério Público para arquivamento ou eventual oferecimento da denúncia, que foi o que fez o Ministério Público Federal. Eu acho bastante irônico, porque enchem a boca para tentar criminalizar o movimento social e todos aqueles que lutam por direitos no Brasil, mas, na verdade, os criminosos são vocês. E eu suspeito, inclusive, que com o senhor Ricardo Salles vai acontecer o mesmo fim que está acontecendo com a Zambelli, com o próprio Bolsonaro e com toda a sua patota no entorno. Uma empáfia imensa para tentar criminalizar os que lutam, para esconder os verdadeiros crimes contra o país. Começa relator, pode sair preso, presidente. É assim que acontece com aqueles que... O efetivo era o suficiente, pois ainda não se tinha informação se os manifestantes iriam descer para a esplanada dos ministérios. Excelência, eu vou permanecer em silêncio. Bom, mas é o que ele disse, está aqui no depoimento na CPI. Ou seja, que de manhã era suficiente. Bem, não condiz com os fatos, né? Vocês viram agora o que a relatora colocou as cenas e também o que a Jandira e o pastor Henrique colocaram agora, é que havia uma série de WhatsApps repassados que colocavam a necessidade, desde o dia anterior ou até antes, que era necessária a atuação de uma força militar de volume maior. Então dizer que de manhã, no dia 8, não sabia, sinceramente, senhor Fábio, não condiz com os fatos que foram aqui apresentados. Eu estou falando isso porque parece que a oposição caiu numa cilada ao convocar o senhor Fábio Augusto para vir aqui, querendo aumentar a narrativa deles, que o que houve foi, por parte do governo do presidente Lula, um descuido, ou que o próprio presidente Lula queria que aquilo acontecesse, que é o que eles fazem de narrativa, e esses erros é que levaram a isso. O problema é que a gente vai vendo que tudo isso fazia parte do comando e também do comandante-geral da Polícia Militar. Então eu vou pedir para o pessoal passar aí para mim o primeiro slide, que a senadora Elisiane já tinha colocado, mas ele é muito importante porque trata-se de um diálogo entre o subcomandante Clepter Rosa com o comandante Fábio Augusto. E o Clepter Rosa diz exatamente o seguinte: na hora que der o resultado das eleições que o Lula ganhou, vai ser colocado em prática o artigo 142, viu? É grande, eu vou resumir. No final diz, as Forças Armadas para fazer a mesma coisa que aconteceu em 64. O povo vai para as ruas, ninguém vai aceitar o Lula ganhar a presidência, porque não tem sentido, o povo vai pedir intervenção, e aí, meu amigo, eles vão nos livrar do comunismo novamente. Se puder colocar ali, eu agradeço. Mas veja o que o coronel Clepter enviou para o comandante, o subcomandante para o comandante, dizendo que era para dar golpe mesmo, que o Bolsonaro estava preparado para as Forças Armadas e que eles iam vencer o comunismo. O comandante com o subcomandante, Andira, dizendo que realmente não era para deixar o Lula tomar posse. Aí o que faz o comandante que está aqui na nossa frente, Fábio Augusto Vieira? Ele remete esse mesmo absurdo aí, ele remete para o Casimiro Vasconcelos Rodrigues, que era o responsável pelas tropas na esplanada, e remete então essa frase para ele. Ou seja, os três mais importantes que deviam combater o golpe fizeram uma troca entre eles de mensagem, onde eles incentivavam o golpe que seria dado no Brasil. Ora, que comando é esse? É óbvio que tem 7 comandantes presos, porque entre si eles combinavam o golpe, presidente. Foi exatamente que isso foi feito por eles. Eu peço para passar o segundo. Está fora de ordem aí, mas eu não vou perder um tempo, vou colocando. Às vezes vocês acham aí. O segundo é o seguinte: o Casimiro e o Fábio conversaram acerca de um vídeo que tinha um indivíduo chamado pastor Ibe Batista. Vamos ver esse pastor Ibe Batista. Esse pastor é de dentro da casa do Bolsonaro.
Assim eles disseram. E esse pastor, ele junto com o Naime e a Cíntia, se referia a uma também entrega de um relatório final das eleições pedindo para anular o pleito. Então eles fiavam nesse pastor, que era da casa do Bolsonaro, que ia mesmo ter o golpe. Aí já está o Casimiro, o Fábio, envolveram a Cíntia, todo o comando estava envolvido. O outro importante também, que é bom ressaltar, o Tenente Matos envia uma mensagem para o grupo de oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, o Major Flávio Alencar, e dizem que é só deixar invadir o Congresso. Isso eles estavam com raiva do senador Randolph, que tinha ido, se eu não me engano, numa imprensa, aqui está a letra pequena, acho que na CNN, e tinha falado desse processo que estava acontecendo no Brasil, e etc., e defendendo as eleições do presidente Lula. Aí os dois, referindo-se a entrevista do Randolph, no grupo de oficiais, hein, pessoal? No grupo de oficiais, eles condenam o senador e dizem: na primeira manifestação foi enviado para o Flávio Alencar, é só deixar invadir o Congresso. No grupo de oficiais, era só deixar invadir o Congresso. Pois bem, vamos para frente aqui, que tem outro importante, que é uma seleção de frases golpistas, que foi no dia da posse de Lula e Alckmin. Nesse dia, pessoal, é impressionante, também no grupo de oficiais, aí eles vão mandando coisas do tipo: Bolsonaro não concorre na próxima eleição, eu duvido que haja um nome da direita para derrotar a esquerda. Aí o outro fala: desse jeito ele vai vencer em qualquer sistema. Aí manda mais questionamentos em relação à eleição do Lula. A única chance era o Bolsonaro, com apoio das Forças Armadas, frear os desmandos do Supremo Tribunal Federal e restabelecer a ordem, marcando novas eleições com voto auditável. O Exército Brasileiro e a Aeronáutica deixou a nação na mão, segundo eles. E aí vai, tem uma série. Isso aqui são um kit no grupo dos oficiais de como que você deveria dar o golpe, isso no dia que o Lula sumiu, no dia 1º de janeiro, presidente. Então veja bem o que era esse comando que está preso. É óbvio que tem que estar preso. Eles eram comandantes do golpe, não comandantes para evitar o golpe e fazer com que a democracia prevalecesse. Mas aí eu entro no último lá, que é o do Casimiro. Esse aí. Esse é importante, pessoal. O Paulo José mandou para o Casimiro. Olha ali embaixo, ó. Eu estou com muita esperança e vamos conseguir reverter essa lambança que esses petistas malditos fez com o nosso país. Com fé em Deus, nós vamos reverter isso aí. Falou, um abraço, meu amigo, fica com Deus. Isso aí também era no grupo lá dos oficiais, e o Paulo José mandando para o Casimiro. Você sabe o que o Casimiro respondeu? É o próximo slide. O Casimiro diz o seguinte: vamos avaliando. No final do dia, conversamos para tomar as decisões para amanhã. Vamos ver quais as decisões que eles tomaram? Podia, por favor, passe aí as decisões que eles tomaram. Olha aí as decisões, ó. Tomando água, vamos ver mais decisão que eles tomaram. Brincando lá na frente, deixando tudo ser quebrado. Pode passando rápido. Essas são as decisões. Olha as decisões da PM. Por causa dos comandantes, presidente. É evidente, os comandantes falaram o tempo inteiro em golpe. Você confiava nesses comandantes? Tem um filme aí também, para ver o final, o que de fato eles foram fazendo em relação a todo esse procedimento. E aí nós vamos ver que realmente os tais patriotas, que não são patriotas, na minha opinião, arrumaram toda aquela confusão aqui dentro do Congresso Nacional, quebrando tudo. E dentro do Supremo, é o vídeo, por favor, eles fizeram coisas ainda piores que eu gostaria de mostrar para todos, porque eu duvido que alguém possa defender aquilo que foi feito. Se eu não achar o vídeo, a comunicação enviou logo em seguida, deve estar um pouquinho à frente aí. Se você achar, passa para a gente enquanto eu vou falando. Mas esse vídeo é importante ser passado, ele está aí. Então veja bem, pessoal, esse foi o quadro que nós encontramos, presidente. Então, realmente, com o comando que a Polícia Militar tinha, só podia dar o golpe. Eu concordo, pastor, que não foi só eles, não. Também nós vamos ter que prestar contas aqui dos comandantes do Exército, como o general Dutra, que não deixou tirar nada, absolutamente nada, de lá de frente do quartel,
que ali, aqui mesmo, os próprios militares dizem que seria essencial que fosse retirado. Então nós vamos ter que ver isso também. Ou o próprio comandante ou ministro da Defesa do presidente Jair Bolsonaro, Paulo Sérgio, que recebeu um hacker. Foi o que o hacker colocou, nós temos que chamá-lo, presidente, para ele vir aqui dizer por quê que também o comando e o próprio ministro da Segurança recebeu um hacker para falar que as urnas não eram, que as urnas eram violáveis. Então, presidente, foi isso. Essa história aqui, apesar deles ter chamado o seu Fábio Augusto, quando veio o acesso aos WhatsApp, ficou muito claro. Durante todo o tempo, eles conversaram entre si como facilitar a chegada dos golpistas nos três poderes. Eu acho que isso está muito claro. E eles mesmos diziam que tudo era em nome de quem? Jair Bolsonaro, que deveria continuar governando. Está em todas as frases. Muito obrigado, presidente. Fico devendo o vídeo. Bem-vindo, Cacique Sererê, à Comissão Parlamentar de Inquérito. E eu queria primeiro perguntar, o senhor disse que veio para cá passar 30 dias. Mais ou menos 30 dias no acampamento. Qual a pauta do acampamento? Qual era a agenda? O senhor disse para nós que o senhor veio se manifestar de forma cívica. E isso seria, em tese, um direito de toda a população brasileira. Qual a pauta que o senhor veio se manifestar? Qual a pauta o senhor veio defender? A transparência de todos os órgãos públicos que possa trabalhar para todo o povo brasileiro. A transparência. Qual órgão público o senhor cobrava transparência? Todos. O senhor falava especificamente de algum, não? Porque era depois da eleição. A manifestação basicamente questionava o resultado da eleição, correto? Sim? Pode falar no microfone, por favor. Não somente essas questões, mas vem em teses. O nosso país vem desagradando o povo brasileiro. O senhor disse que o senhor não acreditava nas urnas eletrônicas, o senhor falou para o deputado Chico, e o senhor falou que o que motivou o senhor a não acreditar nas urnas eletrônicas foi uma nota do Ministério da Defesa, correto? Então o senhor compreendeu, o senhor acha que a nota do Ministério da Defesa fez com que o senhor achasse que as urnas eletrônicas não são confiáveis, é isso? É isso, porque eu gostaria que alguém puxasse essa nota para a gente. Sim, é importante o senhor estar falando isso, porque nós estamos aqui construindo quais foram os fatos divulgados por diferentes órgãos do Poder Executivo Federal e até pelas falas do ex-presidente da República que motivaram as pessoas a atacarem o sistema eleitoral brasileiro, a democracia brasileira. Então nós queremos entender quais foram esses fatos que aconteceram e que motivaram. Porque a gente tem defendido uma tese aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, uma linha de investigação de que as pessoas não se manifestaram de forma aleatória, mas que elas foram motivadas por um discurso oficial, por um discurso institucional contra a democracia brasileira. 30 dias que o senhor passou no acampamento, aqui do Quartel-General do Exército. Quais foram as principais faixas? Eu estou lembrando aqui, mais ou menos, pelas imagens que nós temos, intervenção militar, correto? O senhor via muita faixa e cartazes pedindo intervenção militar? Posso falar? Sim. Tá. Quando for perguntado, o senhor pode responder. Tá. Primeiro tese. Em tese, que o líder do PT, José Dirceu. Não, o senhor não estou perguntando sobre as teses, estou perguntando para o senhor o seguinte: no acampamento do quartel, aqui não é um lugar para o senhor discursar, aqui é um lugar para o senhor responder perguntas que os parlamentares fazem. Então, no quartel-general do Exército, tinha alguns cartazes de manifestação. Uma delas era intervenção militar, correto? O senhor viu algum cartaz no quartel-general pedindo intervenção militar? Tem vários cartazes aí. No quartel, pedindo intervenção militar, o senhor viu? Tinha vários lá. Não somente intervenção federal, o senhor viu? Cartazes de intervenção federal, intervenção militar? Tinham várias mensagens lá, várias frases. Mas dizendo com esse conteúdo, intervenção militar? Tem. Tem. Então tinham cartazes lá, o senhor lembra disso? Pedindo intervenção militar. Correto? Então essa era uma das pautas do acampamento, certo? Que o senhor estava?
As pautas em si lá, eu não sei. Mas como é que o senhor participa cartas. de um movimento que o senhor não sabe qual é a pauta? Porque o movimento, o povo decidia lá e ia para lá. Como no caso eu, vou falar de mim. Sim, mas o senhor estava num movimento coletivo, o senhor não estava sozinho. Pois é, no caso eu, quando esse dia para a gente manifestar e falar como a gente foi no aeroporto, as pessoas iam lá e eu estava lá junto. E lá no Parque Shopping também, Parque eu fui Shopping, lá o senhor se também, manifestou. estava junto, mas pacificamente. Pacificamente, nunca O quebramos. senhor acha que, vou abrir uma aspas aqui para falar uma fala do senhor. Se os generais não executarem o seu juramento, podem me matar, mas eu tiro o vagabundo do Alexandre de Moraes na marra, arranco ele pelo pescoço, ou podem mandar me prender. O senhor disse isso? Os vídeos E o senhor disse que não defendia violência, que não era violento? Os vídeos estão sendo mostrados. O senhor disse isso? O senhor confirma que disse isso? Não vou responder. Porque isso aqui não me parece um ato pacífico. Se os generais não executarem seu juramento, pode me matar, mas eu tiro o vagabundo do Alexandre de Moraes na marra. Arranco ele pelo pescoço, ou pode mandar me prender. Essa é a fala do senhor. Isso aqui não tem nada de pacífico, isso é uma fala violenta. Isso é um atentado. E o seu advogado falou que o senhor já tem uma representação da vice-procuradora-geral da República por incitação, pelo que eu compreendi da fala do seu advogado, mas o senhor também responde a um outro inquérito. Então, o senhor não está preso só pela representação, mas está preso preventivamente pelo inquérito que o senhor responde. Então, essa é a condição que mantém a prisão do senhor hoje. Você pode a discordância do teu advogado, mas esse é o fato que nós temos notícia, inclusive essa comissão, para que o senhor tivesse aqui, teve que pedir autorização ao ministro Alexandre de Moraes, que é quem decretou a prisão do senhor. Então, isso aqui, não, eu vou concluir aqui. Isso aqui é a fala do senhor, isso aqui é violência. Do meu ponto de vista, é violência. A pauta do acampamento era essa pauta violenta? Vou responder da seguinte forma. Aí nós vamos ver, no nosso Brasil, que a minha expressão aí, quando o ministro do Estado da Justiça, no governo Temer, o ministro disse, quanto custa a gasolina para jogar nas costas dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Gasolina mata, queima. Senhor Cacique, esse ministro não foi, a gente não está aqui. Não foi preso. O senhor não está aqui para discursar. O senhor está aqui para responder perguntas. O senhor não está respondendo as perguntas. Eu estou respondendo, Vossa Excelência. O senhor não está respondendo as perguntas. Eu estou respondendo. E essa pergunta da Vossa Excelência, por quê? Porque a minha palavra, a minha expressão, o direito de falar, nem que seja tipo dessa maneira, não foi garantido. Foi criminalizado. Mas as ameaças dos outros que fizeram e foram protegidos. As ameaças das esquerdas. A pessoa Cacique Sererê, nós estamos aqui falando de uma pauta muito objetiva. O senhor... Cacique, nós estamos fazendo perguntas muito diretas. Cacique, o deputado Fábio Félix vai continuar fazendo as perguntas, o senhor vai responder as perguntas naquilo que incriminar a Vossa Senhoria, pode ficar calado, isso aqui está desde o começo, está dito. Agora, o senhor não vai fazer discurso, aqui não é palanque. Quando o senhor sair da prisão um dia, se o senhor quiser voltar, alugar carro de som, fazer palanque, o senhor faz. Daqui hoje o senhor não vai fazer. Deputado Fábio. Sim, senhor. Deixa eu perguntar para o senhor sobre financiamento. O senhor disse que não conhecia aquele fazendeiro da sua cidade. O senhor disse, eu queria perguntar novamente, porque nós queremos saber aqui se o senhor está disposto a dizer a verdade, a colaborar com as investigações, ou só a fazer discurso político ou até mentira. O senhor conhecia aquele fazendeiro? Não conheço. Nunca viu ele na vida? Não conheço. O senhor foi candidato a prefeito da cidade dele
e da sua, que é a mesma cidade, o senhor não conhece. Não conheço. Ele te chama de amigo e o senhor nunca viu ele na rua. Não conheço. Não conhece. E ele te chama de amigo. Tá certo. É só para as pessoas saberem que é a mesma cidade. O fazendeiro fala o nome dele, chama ele de amigo, fala que está financiando, junto com outros colegas, 8 ônibus para levar o povo, que é o povo dele, trazer o povo para Brasília, eles que não conhecem. É bom porque depois, como disse o deputado Chico, nós vamos poder fazer a quebra dos sigilos para entender se o senhor está falando a verdade ou não. Aqui no Distrito Federal, o senhor ficou hospedado sempre no acampamento, correto? O senhor ficou em alguma pousada? Eu tinha um pré-julgamento sobre o senhor. E eu achava que o senhor era um dos culpados pelo que aconteceu no dia 8. O senhor usou essa oportunidade de vir à CPI para se defender e para trazer luz aos fatos que aconteceram no dia 8. E isso foi extremamente importante. E eu comparo um ex-integrante do governo do presidente Lula que vem, fala, contribui com a investigação, quando eu vi ex-integrantes do governo Bolsonaro que vieram para cá para ficar calado ou usando tornozeleira eletrônica. É uma diferença gigantesca. E isso eu quero registrar. O senhor teve uma coisa que merece elogio: a sua coragem. Porque quando o senhor viu a invasão, a paisana e desarmado, o senhor foi para o Palácio do Planalto. E contra fatos, com argumentos. Pode politizar, pode tentar fazer o que for, mas essa coragem teve um ganho para o Brasil, e eu vou já dizer qual foi. Falhas, erros aconteceram. Tanto é assim que na fala do presidente Lula, apresentado pelo ilustre senador Magno Malta, o presidente Lula sinaliza: eu quero apuração, eu quero saber quem abriu a porta. Eu quero identificar os responsáveis. O que prova que nesse governo não há ninguém que encoberte nada. Pelo contrário, que o governo é vítima do que aconteceu no dia 8 de janeiro e não culpado, como alguns tentam fazer. Eu pergunto ao senhor: o senhor recebeu determinação para abertura de sindicâncias para apurar responsabilidade sobre os fatos do dia 8? Não recebi, a determinação foi minha. Perfeito. Minha exatamente pelos fatos que eu presenciei in loco. E eu pergunto ao senhor: o senhor recebeu alguma orientação para cobertar algo nesta investigação? Negativo. Era isso que eu esperava. Mas prossigamos. O senhor chegou ao Palácio do Planalto, desarmado. E o senhor foi uma das poucas testemunhas oculares de quem estava lá. E eu pergunto ao senhor: aquelas pessoas que estavam dentro do palácio, elas conheciam o palácio e tentaram invadir o gabinete presidencial? Ou era gente que desconhecia e estava passeando dentro do Palácio do Planalto? O deputado teve as duas coisas. Teve pessoas que entraram para passear, mas a maioria era para depredar. E entrar na parte principal, que era o coração do Palácio Planalto, que é a sala do presidente da República. A oposição vai se incomodar, mas eu vou falar. O senhor conseguiu evitar que invadissem o coração do Palácio do Planalto. Infelizmente, o Senado Federal não conseguiu. O plenário do Senado foi invadido. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal não conseguiu. O plenário do Supremo foi invadido. A Câmara conseguiu, preservou-se o plenário. E o senhor conseguiu preservar o coração do Palácio. Se o senhor não tivesse vindo, pessoalmente, enfrentado, isso não teria sido possível. E prossigamos. O mais importante, no meu modo de ver, foi uma fala que o senhor disse hoje que para mim ainda não tinha ficado claro. Mas o senhor disse: nós conseguimos desocupar o palácio sem ter morte. Sem ter morte. Uma tentativa de golpe de Estado que, com prudência, com responsabilidade, é evitada e sem nenhuma morte. Eu ouso afirmar que não quem estava passeando, que não os parlamentares daqui, mas que os terroristas que participaram do ato, e o senhor disse que tinha dos dois tipos, esses
Quando viram que o golpe não deu certo, eles torciam para ter um cadáver. Eles torciam pelo uso exagerado da força. Eles queriam botar no colo do presidente Lula, talvez não um, mas vários cadáveres. E se alguém disser, não, é exagero, lembremos, 10 dias antes, na véspera do Natal, era uma bomba no caminhão de combustível no aeroporto de Brasília. Nós não estamos lidando com quem pensa diferente na política. Nós estamos lidando com quem nega, nós estamos lidando com quem nega a realidade. E é por isso que eu afirmo, a sua decisão de vir aqui e falar hoje ajudou no processo de investigação. Outro ponto que, ao meu ver, o senhor trouxe ainda mais clareza para onde já havia. A omissão por parte da Polícia Militar do Distrito Federal. Até então, eu tinha a impressão que o plano escudo não tinha sido acionado. E aqui o senhor disse, pelo contrário, foi acionado. Funcionou na sexta, no sábado e no domingo desapareceu. O senhor confirma que o plano de escudo estava preparado para evitar as invasões? Ele havia sido planejado para tal? Ele foi planejado, deputado. O que não houve, na realidade, foi um acompanhamento para o senhor analisar novamente a criticidade e empregar mais força onde deveria ser empregado. Então não houve um acompanhamento para o senhor fazer análise de criticidade. E esse acompanhamento, obrigatoriamente, está escrito no anexo A do Plano Operacional Escudo do Planalto. Essa era uma fake news que corria nas redes, que o plano escudo não tinha sido acionado. Carimba aí que é fake. A gente já sabe que é mais uma mentira. Tem outra fake que envolve o senhor, mas eu vou perguntar para a gente ter certeza. O senhor serviu água para algum manifestante? Deputado, eu não servi água para nenhum manifestante. Na realidade, aquela imagem que foi projetada pela CNN foi uma montagem. A minha imagem, ela foi gravada às 16h30 e a imagem do major, possivelmente dando água, a sindicância vai provar isso ou não, foi às 15h58. Porque a fake que rolava nas redes é que o senhor tinha se transformado num garçom de golpista. E na narrativa fake era que o senhor era o garçom deles, porque eles eram seus amiguinhos infiltrados no PT. Carimba que é fake de novo. E isso só foi possível por conta da sua contribuição. Um fato eu não sabia, e olha que a gente está investigando bastante. Foi no que diz respeito o senhor ter chamado o Exército para reforçar a segurança no Palácio. O senhor confirma que o senhor pediu para o Exército encaminhar reforço? Deputado, eu liguei primeiro para o presidente. O presidente, se não soubesse, ele tinha que saber. Meu chefe. O segundo, liguei para o general Dutra. E pedindo, logicamente, esse reforço, que estava de prontidão. Estava de prontidão, você tinha mais 2 companhias lá prontas para serem empregadas. Hoje eu tenho a certeza de que a participação do Exército para evitar o golpe foi importante. Tinha setores golpistas no Exército? Sim, mas não teve golpe porque o Exército, na sua maioria, não embarcou. E quando o senhor chama reforço do Exército, é uma prova. A Polícia Militar do DF só foi atuar quando houve a intervenção federal. E sorte nossa que o presidente Lula optou por esse caminho. Mas até então eu não tinha conhecimento disso. Portanto, o senhor chamou reforço do Exército quando precisou. O senhor foi desarmado até o Palácio. O senhor explicou com a sua trajetória profissional, sendo um argumento de autoridade, por que o senhor não podia prender um manifestante no 4º andar. Ora, 38 policiais vão prender 5.000 pessoas dentro do Palácio? E o senhor ainda disse, é uma tática, é uma técnica, emprego parcelado da força. Uma prisão desmedida, mal feita, poderia provocar um motim ainda maior, expondo ainda mais em risco a vida dos senhores que estavam ali. E ao final disso tudo, teve uma sindicância
que está em andamento para apurar responsabilidades por iniciativa própria, com a ratificação do presidente da República. A tese do golpe fica cada vez mais distante. E eu garanto ao senhor, general G. Dias, hoje... Muita gente fala de que eram umas velhinhas que estavam com bíblias, que estavam orando e tudo. E acho importante o depoimento que o senhor está prestando, o senhor general de divisão, que mostra que não é bem isso, né? Que não eram velhinhas que estavam com a Bíblia orando, eram realmente terroristas que queriam a tomada do poder. Deputado, o senhor me permite? Sim. Tínhamos de tudo. Nós tivemos gente que se manifestou dessa forma violenta e agrediu, nos agrediu, eu, naquele dia. O senhor foi agredido também? Fui agredido. Graças à proteção dos soldados que estavam lá, próximos a mim e ao secretário de Segurança e Coordenação Presidencial, nós não fomos atingidos por pedras, por extintores, por cadeiras e tudo mais. Era uma turma que estava preparada para a guerra, né? Então, o que eu estava falando para o senhor, muita gente permaneceu na esplanada, nos jardins do Palácio, na Praça dos Três Poderes. Então, se eu olhando, como eu estou tentando me lembrar exatamente como eu vi isso, nós tínhamos de tudo. Nós tínhamos manifestantes extremamente violentos, nós tínhamos gente que permaneceu no centro da esplanada, entre a Avenida dos Estados e a Avenida José Sarney. Nós tivemos gente que estava na Praça dos Três Poderes e nós tivemos gente que, estes sim, invadiram o Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal. Porque a China é comunista, não sei se vocês sabem, mas se vocês detestam tanto o comunismo, por que vocês aceitam a vender e a negociar com os comunistas? Para vender o boi vocês querem. Agora, para vir aqui falar um monte de besteira, coisa errada... É uma coisa absurda o que a gente ouve de besteira. Esse papo de comunismo, eu acho que essa comissão podia votar uma resolução de proibir toda a nossa comercialização com a China. Olha que legal. Nenhum produtor mais de carne, nenhum produtor de soja, nenhum produtor de qualquer área da agricultura venderia para os chineses. Tem várias cooperativas grandes no meu estado que recebem recurso público, emenda parlamentar também. Mas isso não tem problema, né? Se for uma cooperativa dos grandes, essas aí podem. Agora, uma cooperativa dos pequenos não pode receber recurso público. É uma barbaridade a criminalização que fazem com os mais pobres, com os pequenos, aqui na CPI. Chega a dar nojo do que está acontecendo. O senhor anuncia a Nike? Sim, faço propaganda da Nike há muitos anos. Eu posso confiar na qualidade da Nike? Fique em silêncio. Mas, presidente, eu antes de vir aqui para a reunião hoje, como sempre, eu procuro estudar, entender onde é que estão as razões que levaram a gente a fazer oitiva de alguém. E eu confesso, Sargento Reis, que eu não estava entendendo a razão. Você está aqui hoje. No fundo, não tem. A com o passar dos questionamentos, você está aqui porque queriam vincular Michele Bolsonaro a qualquer tentativa de algo ilegal. Naquela tese maluca, absurda, de dizer que esse dinheiro poderia ter sido usado para financiar atos do dia 8. De repente, quanto é que os R$800 que ela foi mostrada aqui pela senadora Damares, que a Michele teria usado, não sei para quê, talvez para pagar uma funcionária que cuida da sua filha, alguma coisa. Quantos ônibus ela alugou com isso, né? Acho que nenhum. Não tem nenhuma vinculação, não tem lógica. Como não tem lógica, senhor presidente, eu quero também de público aqui fazer o meu reconhecimento a Vossa Excelência, presidente Arthur Maia, que não admita que, por mais até requerimentos já tenhamos aprovados, que se traga aqui pessoas como o Sargento dos Reis, que não tem absolutamente nada a ver com a CPMI, como o senhor tem colocado publicamente a sua postura correta de qualquer vinculação com relação a joias, com relação a qualquer outra coisa, tem que ter a ver com o escopo da CPMI. Eu, por mais já tenha aprovado requerimentos nas nossas próximas 11 datas que nós temos prioridades, para a gente chamar de verdade aquilo que possa contribuir, né, para o relatório. Não é ficar quebrando sigilo telemático, bancário, fiscal, né, de pessoas que a gente nunca ouviu falar de uma vinculação porque é próximo do Bolsonaro, vamos quebrar. Porque a única consequência é a exposição. Pega coisa que não tem nada a ver com nada
vaza para a imprensa, como já aconteceu aqui na CPMI. Inclusive, eu queria saber de vocês como é que está a questão da investigação de quem vazou o RIF do presidente Bolsonaro, aqui dessa CPMI. E a consequência é uma exposição para a pessoa, que às vezes não consegue, que tem uma empresa que de repente não consegue mais passar no compliance de uma outra empresa que precisa ser contratada, que poderia contratar a sua empresa. Uma pessoa que passa por aqui, que não tem absolutamente nada, mas fica nos jornais, o seu nome, o seu sobrenome, o seu CPF, depois tem dificuldade de arrumar um emprego. E eu sei que Vossa Excelência, presidente da turma, pensa desse jeito. Tem essa preocupação de preservar, como o próprio do sargento dos Reis teve preocupação de preservar hoje aqui alguns nomes, mas não adiantou nada, sargento, porque leu-se aqui de uma forma covarde, pelo simples fato de estar no RIF o nome de alguém como se estivesse cometendo algo de ilegal. E absolutamente nada de ilegal, nada de errado. Eu falei, depois eu entendi, com o passar do tempo, que queriam vincular ao pagamento ilícito, alguma coisa. A Michele Bolsonaro, mais uma vez, a montanha pariu um camundongo, como disse o senador Magno Malta. Mas, e eu quero lamentar também, sargento dos Reis, porque eu fico vendo muito o comportamento dos parlamentares indagarem aqui os depoentes. E eu tenho esse defeito, sabe? Eu gosto de... Eu acabo medindo os outros pela minha régua e falo assim, pô, nunca teria capacidade de me dirigir a alguém de uma forma desse jeito, com uma pessoa que eu nem conheço, falando mentira na sua cara, lhe acusando de crime que o senhor não cometeu, tentando te humilhar, querendo envolver a sua família, como se o senhor não fosse referência para os seus filhos. O senhor é referência para os seus filhos, sabe por quê? Sabe quando o senhor quebrou aqui a bancada do governo aqui na CPMI? Porque vieram aqui cheio de gracinha com os RIFs, o senhor foi pontuando um a um, mostrando que estava tudo correto, puxou o teu extrato bancário. Isso sim, o senhor abriu o seu sigilo para o Brasil ao vivo, porque não tinha nada a esconder. Eu lamento muito que o senhor tenha que passar por esses dias de tortura aqui na CPMI, que não é nada agradável. Não é nada agradável, ainda mais sabendo que o senhor é inocente, que o senhor não fez nada, que o senhor é mais um preso político, como todos os outros que estão presos por causa de cartão de vacina. Não tem ninguém no Brasil mais preso por isso. No mundo não tem, talvez tenha na Coreia do Norte, em Cuba, na China. No Brasil não tem. Sem condenação. E o senhor está há mais de 100 dias preso, não tem denúncia contra o senhor. O senhor sequer foi chamado aos esclarecimentos, como o senhor falou no início aqui dessa audiência. Qualquer situação normal, se o senhor não tivesse trabalhado no governo Bolsonaro, o senhor nem preso estava. Ou o senhor já estaria solto. Não tem nenhuma razão. Inclusive, a gente podia avaliar, presidente, já que o seu sargento dos Reis foi chamado aqui, como eu vejo alguns parlamentares oferecendo aí pedidos de prisão, vamos oferecer um pedido de livramento, de relaxamento da prisão do senhor dos Reis, do senhor Max, do senhor Cordeiro, de todos aqueles que estão nesse imbróglio, preso por nada. Vamos tomar essa iniciativa. Se a CPI tem poder de pedir prisão, tem poder de pedir também o relaxamento de uma prisão. Então fica aqui a sugestão mais, que eu vou formalizar depois a Vossa Excelência. Quem quiser me acompanhar para assinar, será muito bem-vindo.